Área. Eu sou a Ana Paula Gaspar, mineira de Belo Horizonte, residente e profissional atuando em São Paulo e apaixonada pelo encontro das áreas de conhecimento em favor da educação. Ana Paula, bem-vinda. Me diz uma coisa então, o que que é seu, assim, o que que é bem particular seu que te faz fazer o que você faz hoje? Eu acho que tem um encantamento pela vida, pela descoberta e pelo aprendizado. Mas, recentemente, olhando para a vida adulta e todos os processos de amadurecimento de um ser adulto, eu acho que eu também me vejo muito no lugar de construção de pontes, de conexões e de costuras, né? Como se eu fosse uma costuradora de redes e de possibilidades. Como que você então explicaria pra gente o que é o seu trabalho? Como que você traduz o que você faz? Eu poderia começar, Felipe, contando uma história de infância que eu acho que me marcou e me influenciou muito mais do que eu imagino, e acho que só hoje na vida adulta que eu consigo elaborar isso para me compreender. A minha família é do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. Eu nasci em Belo Horizonte, mas em 1989 era aquela fase ali da superinflação, uma economia bem difícil no Brasil. E como é difícil para todas as mulheres, e a gente conhece essas histórias, a minha mãe me enviou para morar com a minha avó materna no interior, em Virgem da Lapa, é o nome da cidade. E como é muito comum naquela região, a minha avó fazia biscoitos escrevidos de polvilho no forno a lenha. E era uma cultura bem forte, as crianças estarem ali, né, no meio daquilo tudo, e escreverem. Então, a minha avó colocava a massa e no finalzinho ela deixava eu brincar com aquilo, né? Então, eu estava bem na época da alfabetização nesse momento. Então, eu aprendi a ler e escrever nessa relação afetiva com a minha avó e com o alimento. Isso é tão forte na região que um educador chamado Tião Rocha elaborou isso no que ele chamou da pedagogia do biscoito escrevido, né? Então, eu acho que isso é bem ilustrativo, assim, e fala bastante sobre mim, dessa tentativa de imaginar a aprendizagem, imaginar o desenvolvimento humano, e imaginar ah, o que o ser humano é capaz de fazer, não só envolvido na formalidade da educação ou de uma disciplina, né, mas envolto e contextualizado na vida, sem esquecer as questões subjetivas e as questões afetivas que são super importantes nesse processo. Então, como educadora e como profissional que tenta fazer ponte, isso é bem importante para mim. Então, dentro de mim, tem muito forte essa questão da importância do olhar para a subjetividade e para os afetos. E quando a gente conversou, você falou muito dessa sua ponte mesmo, né? E desse seu caminho, e que é múltiplo, assim. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história e como que isso chegou na educação e na tecnologia. Chegou de novo pela via da afetividade, então, se eu for elaborar todas as minhas descobertas e meus pontos, né, de eureka, chegou na época do cursinho, aquela época em que você é um adolescente em busca da sua definição de vida, quando a vida se resume em que curso que eu vou fazer no vestibular. E eu estava na cadeira do cursinho, numa aula de literatura, e um professor recitava o poema, e aquilo me tocou de tal forma, foi tão emocionante, aquilo mexeu tanto comigo internamente, que eu falei, eu quero ser isso. Eu quero comover as pessoas pela palavra, pela orientação. E o engraçado é que as possibilidades são tão múltiplas mesmo, que hoje tem um movimento na inovação da educação que demoniza a aula expositiva. Mas foi numa aula expositiva que eu me apaixonei por aquilo e decidi que eu queria ser educadora e trabalhar com a educação. Eu não sei se eu me perdi na sua pergunta, fiquei emocionada contando essa história. A gente estava falando sobre o caminho e eu também vou aproveitar para perguntar qual era o poema. Eu não lembro qual poema que foi, mas ele era um professor de literatura
e aquele poema estava sendo trabalhado no campo do vestibular, né? Irônico, porque muitas pessoas criticam, né, a literatura posta a favor dos testes nacionais e das avaliações formais e quantitativas. Mas foi aquela via, aquele foi o mecanismo. E aí eu acho que eu tenho a primeira pista, né, das minhas escolhas de vida, dos meus projetos de vida, porque eu não escolhi um curso naquele momento. Naquele momento eu escolhi um arcabouço muito maior, eu escolhi a educação. Então, olhando hoje para a minha trajetória, eu acho que é uma trajetória sempre do macro, sempre no sistêmico, sempre no todo, né? Então, eu acho que eu sou muito mais oceano do que onda. Então, eu escolhi a educação naquele dia. E aí, eu decidi pela história, para começo de conversa. Então, eu me graduei em História na UFMG, e a universidade, ela é muito boa para quem é assim, quem sonha tudo, né? Tem aquele poema do Fernando Pessoa que fala: meu problema é um só e agudo, é que eu quero ser tudo. Então, eu acho que eu sou bem assim, eu quero ser tudo, e a universidade é o lugar ideal para quem quer ser tudo. E a história também, né? Porque você pode estudar a história de tudo. E na faculdade de História eu tinha muitas oportunidades, e uma delas era um grupo de História da Ciência e da Técnica. Eu já gostava bastante desse tema de tecnologia. Eu tive meu primeiro computador com 13 anos, então eu já era uma curiosa e uma investigadora da tecnologia por mim mesma. Então essa foi a área que mais me atraiu, e aí eu comecei a estudar, de fato, o universo todo possível da história e da conexão da história com as ciências e as tecnologias. Então eu fui para a escola de engenharia, eu estudei alemão, eu estudei na Belas Artes, eu estudei história da medicina. Então, na história eu tive a oportunidade de transitar por várias áreas, né? Então eu tinha o meu orientador do programa de iniciação científica era da arquitetura. Então foi um deleite, assim, né? Vitruviano, de uma estudante que ama tudo, que ama o saber e que passa pela afetividade, porque eu tive a oportunidade de experimentar muita coisa na universidade. E aí foi um privilégio e uma sorte, talvez, muito grande, que eu comecei a minha carreira como educadora em museus. Então, eu tive a oportunidade de fundar 2 museus na primeira metade da minha carreira, no lugar de educadora. E ser educadora em um museu é outro universo, né? É outro oceano, é outra constelação de possibilidades. Quando você é educadora, até territorialmente, né? Você tem muitos mais metros quadrados para trabalhar do que dentro de uma sala de aula, do que dentro de uma escola. E aí trabalhar a educação nesses espaços, né, nesses grandes edifícios que foram transformados em templos de cultura, mesmo com todos os recortes críticos de acessibilidade e democratização, é muito incrível, porque você recebe estudantes ali que provavelmente nunca entraram num edifício desse. Então a gente está falando sobre formação de público e também de acessibilidade. E aí foi ali que começou o meu desafio da experiência, né, e da experiência da subjetividade de alguma forma, desse design de experiências. Porque veja o tamanho do desafio, você recebe crianças, estudantes com os quais você nunca viu aquelas pessoas, então elas chegam pela primeira vez, você precisa criar um vínculo, né, com elas para que aquela condução seja possível. E aí você tem 3 horas para problematizar, para fazer uma visita investigativa, e não só uma visita em que você diz para ela o que é aquilo, é preciso que você medie a descoberta a partir do objeto, a partir do material ou do imaterial, a depender do tipo de acervo. E você precisa fazer uma construção de conhecimento em 3 horas. E aquilo é incrível, porque você faz, e no final elas vão embora e você nunca mais vai as ver. Então, é um exercício muito gostoso, mas também é doloroso, porque você nunca mais vai ver aquelas criaturas que você pode mediar de alguma forma a conexão e o conhecimento, né? Então, é um conhecer e um partir muito rápido que você tem que lidar com aquilo todos os dias. Então, foi muito gostoso. E aí, depois de fundar 2 museus e viver 6 anos, né, esse período de mediação cultural, o advento das tecnologias foi crescendo, e aí, ali no começo de 2010, no começo da segunda década, né, a gente tinha o boom das redes sociais, do Twitter, do Facebook,
da internet, e havia uma hipótese, né, e uma expectativa muito grande de que essas tecnologias conseguissem promover a inclusão, a democratização e a ampliação do acesso das populações aos museus. Foi aí que eu comecei a investir também, inclusive, em educação formal, para entender isso. Eu fiz uma pós-graduação em comunicação digital e mídias sociais, e aí me veio também uma veia empreendedora. Foi quando eu quis também empreender para tentar criar algo, para tentar trazer mais pessoas para os museus. Então, eu criei o MUTES, que era uma startup, na época, que queria trazer mais pessoas para museus e produzir projetos de tecnologia. Depois dessa fase, finalmente, foi importante para mim, para a minha jornada, mas naquela época, mesmo naquela época, com tantos incentivos, mesmo da política pública ou da própria iniciativa privada, a startup não decolou, e aí eu fui para a educação formal, né? Eu voltei para a sala de aula, eu fui trabalhar com escolas, mas ainda nesse lugar da ponte entre a educação e a tecnologia. A tecnologia me atraiu muito e eu continuei tentando fazer essa ponte, e aí eu encontrei com outra disciplina, com outra área de conhecimento que é a que está mais presente hoje na minha carreira e na minha vida profissional, que é o design. E nessa jornada, em algum momento, você começou a pensar sobre a pedagogia da contingência. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o que é a pedagogia da contingência. A pedagogia da contingência surgiu no começo de 2020, em março de 2020, quando a pandemia explodiu no Brasil e obrigou a gente a fechar as escolas. E ela surgiu como uma culminância, né, de todas as pedagogias que existem em mim. A pedagogia do biscoito escrevido, que marcou a minha infância, a pedagogia do barulho, que marcou o início da minha carreira docente na educação, e finalmente a pedagogia da esperança de Paulo Freire, que surgiu logo na época da redemocratização do Brasil, quando ele insistia numa releitura da pedagogia do oprimido, após o exílio no Chile, para poder pensar a educação nesse Brasil redemocratizado, né? Então, a pedagogia da contingência foi uma tentativa de reunir todas essas pedagogias em mim e propor uma nova pedagogia contemporânea que trouxesse o olhar e a camada do design para a gente resolver os problemas complexos que estavam surgindo para a educação diante da pandemia. Entendendo que nenhuma ação que nós tomássemos em relação à educação, ao fechamento das escolas, ao ensino remoto, seria uma solução simples, né? Então, eu propus o encontro de dois autores da Pedagogia da Esperança, de Paulo Freire, e dos Wicked Problems, de Buchanan, que é um autor que falou sobre o Design Thinking. Curiosamente, né, o Design Thinking, o pensamento do design, ele se popularizou demais entre nós, mas ele não foi criado, né, pela IDEO, não foi criado na Califórnia necessariamente, e ele foi criado para pensar as complexidades, como um pensamento conectivo que junta todas as abordagens e as possibilidades do design para ajudar a gente a resolver os wicked problems, que, se a gente quisesse traduzir, seria as espécies de problemas perversos, né, que estão ali no verso de uma questão muito complicada. E como que juntar essas coisas e estudar isso mudou sua visão do mundo e da educação? É como se eu precisasse de mais de uma lente, Felipe, para entender os encaminhamentos, né? O que eu sentia é que a educação e suas organizações teórico-metodológicas e epistemológicas, elas me ofereciam poucos instrumentos, ferramentas, ou também conceitos, modelos e epistemologias da ação, da viabilidade, da construção, da implementação e da concretização. A aprendizagem, ela é invisível, intangível, imprevisível, inconsciente e individual. Então, eu não conseguia tocar a educação, eu não conseguia visualizar aquilo, eu não conseguia tangibilizar aquilo. Isso sempre foi um incômodo para mim. Então, quando eu encontrei o design,
ele foi essa disciplina que me permitiu organizar em modelos visuais, modelos de pensamento, o que me levava para a ação. E o irônico é que o nosso maior cânone, né, da educação, que é Paulo Freire, é um autor que traz uma educação muito ativa, né, uma educação política. E a noção de projeto do design foi o que mais me atraiu. Inclusive, encontrei também em Freire, né, essa noção. Paulo Freire fala que o destino cria-se criticamente pelo projeto. Então, tudo que sonhamos, né, em torno de toda a intangibilidade, mas potência da educação, para mim, eu precisava de um campo de projeto. Eu precisava de um campo de concretização e de viabilização. E Paulo Freire traz na pedagogia do oprimido e também na pedagogia, e revê na pedagogia da esperança a noção dos inéditos viáveis. E em relação à opressão, ele coloca a opressão como uma situação limite, né? E nós estamos vivendo uma situação muito limite na pandemia. E aí ele diz, olha para isso criticamente e cria seus inéditos viáveis. A situação limite não pode te mobilizar. E como educadora, hoje eu já estou em posição de formação de professores, eu não estou mais hoje em sala de aula, hoje grande parte do meu tempo eu atuo ajudando professores a utilizarem tecnologia na educação, e eu vi muitos professores imobilizados. Imobilizados não só por não saber ou por aquilo ser muito novo, mas imobilizados também pela visão do que poderia ser uma educação nesse cenário, né? Então, eu precisava de um modelo, um conceito e um encontro para colocar para essas pessoas que é possível e que a gente conseguiria pensar a educação mesmo nesse cenário e criar os nossos inéditos viáveis. E como que você acha que isso impacta a vida de quem está nos ouvindo, assim, de alguma forma? Olha, Felipe, eu acho que isso traz uma visão de futuro, e uma visão de futuro empoderada, onde são os sujeitos, a partir do seu pensamento crítico e da potência de realização e criação, que vão poder construir isso individualmente, né? A gente tem uma crise de representatividade, né, onde isso vai caindo, onde nossas grandes representações e lideranças vão nos decepcionando, digamos assim, mas a gente tem ao mesmo tempo cada vez mais uma profusão de modelos e conceitos de empoderamento individual e pequenos grupos, né? E o design ele é esse tipo de abordagem. Então, para mim, a mudança e o futuro está em dizer que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos, né? Não no lugar do self-made man, né, que é uma crítica à ascensão individual, na qual eu vou superar isso por meio do meu próprio esforço, né? Mas não só isso, porque eu também não deslegitimo essa possibilidade, mas é uma visão crítica, né? Uma visão onde a gente traz, inclusive, a nossa subjetividade. Essa é uma marca importante para mim, inclusive na pedagogia da contingência, porque vai ser importante a gente pensar, inclusive, quais são os nossos limites afetivos em relação ao que a gente pode fazer. E aí a gente vai ter que negociar isso com aquele público, com aquelas pessoas que estão ali naquele momento, porque o olhar do design vai requerer que eu olhe para essas pessoas, o que elas sentem, o que elas veem, o que elas ouvem, e quais são as dores, quais são os afetos e para onde elas querem ir. Né? Então, vai ser um indivíduo, vai ser individual, mas vai ser um individual também super conectado com quem está do meu lado, e isso é bem abrangente, porque isso começa a trazer para a criação das soluções visões sistêmicas, né? Então, a gente não vai mais trabalhar com as dualidades, com as dicotomias, mas a gente vai conseguir liberdade para pensar as soluções de forma contextualizadas e a partir dos sujeitos, e a partir da subjetividade dos sujeitos, né? A gente não vai mais desconsiderar as subjetividades que estão postas, e a gente não vai mais ficar pensando nas questões de escala, né? Escala é uma questão, é uma palavra que às vezes me impacta, e
exatamente porque eu acho que não é essa questão de que a gente tem uma solução e aí a gente viabiliza isso via tecnologia para milhões e milhares de pessoas. Mas eu acho que eu estou muito mais interessada no impacto sistêmico. Então, que tecnologia que a gente vai criar a partir dessa potência individual e coletiva que vai ter um impacto sistêmico nas pessoas, que vai respeitar quem são os sujeitos, que vai respeitar quem são as pessoas que estão no processo, que não será uma solução única. Então, acho que eu estou falando disso e o encontro do design com a educação, ele é muito potente para realizar isso e para viabilizar isso. E você falou um pouco disso já, mas colocando aí um tempo de 10 anos, como que você acha que vai estar a sua área, né, de interesse, design, educação, tecnologia? E como que você acha que vai estar o seu trabalho, sua vida? O que que você acha que vai estar acontecendo daqui a 10 anos? Eu acho que a gente vai compreender melhor os generalismos. Então, a gente ainda é uma sociedade muito industrial, que requer muita especialidade, né? Então, acho que eu penso isso sempre a partir de mim mesma, né? Eu fiz história, fiz uma pós em comunicação, fiz um mestrado em design e eu estou namorando um doutorado em computação. Então, eu penso muito também na formação dos professores, então é isso que eu almejo para mim também, que professores tenham e eu quero trabalhar por isso, né? Eu quero muito que professores daqui a 10 anos sejam sujeitos com visão sistêmica, com uma visão crítica de mundo e que operem e que possam dançar várias músicas, e aí todas essas músicas são as músicas da tecnologia, a música do design, a música da neurociência, a música da inteligência artificial. Então eu vejo um lugar onde a gente se enriqueça de saberes e se enriqueça de aprendizados a favor da vida e a favor da emancipação humana. Então, eu acho que hoje nós ainda, infelizmente, estamos restritos em termos de conhecimento, né? Então, fazer meu esforço de apresentação do design, da tecnologia para professores é esse. O meu sonho é que daqui a 10 anos nós tenhamos uma educação mais rica em saberes, mais rica em complexidade, mais rica em potência, mais rica em fazeres, e mais rica em qualidade, né? E mais equitativa também, mais igualitária. Queremos muito. Ana Paula, muito obrigado. Foi muito bacana conversar com você. Legal, que bom. Obrigada, Felipe. Área. Gostou desse episódio? Quer fazer algum comentário? Quer sugerir alguma convidada ou convidado? Procure a gente no Twitter. É AreaPod. Área POD. Um abração e até a próxima.